Este é o canal Versátil de março. O principal destaque fica por conta da coleção A Arte de Abel Ferrara. Como sempre, um destaque com 2 DVDs, dessa vez sem os cards, não é uma edição limitada, e reúne 4 ótimos filmes do importante diretor Abel Ferrara, um dos grandes nomes do cinema independente americano. A gente já tinha lançado no passado uma edição muito bacana, com vários extras do Vício Frenético, que é a obra-prima do diretor. Dessa vez a gente reuniu 4 filmes dele, como eu falei, e 1 hora de extras. Os extras, vale destacar, são muitas entrevistas com o Ferrara. Essas entrevistas a gente conhece, o Ferrara fala muito bem, aquele estilo dele, todo da rua, e ele vai contar alguns fatos interessantes sobre a carreira dele e sobre o making of de vários desses filmes. Então é uma coleção bem interessante para quem gosta e quer entender a importância e o cinema do Ferrara. O disco 1 traz um dos filmes mais conhecidos dele, que é O Rei de Nova York, com Christopher Walken, que é um dos filmes chaves aí do cinema policial da década, entre a década de 80 e a década de 90. Tem todo um comentário social muito forte, uma violência também bem gritante no filme, e a personagem do Christopher Walken, que tem várias nuances e tem aquele estilo do Ferrara, de como ele constrói a trama e vai lá embutindo os seus comentários, então é um filme bem interessante, está uma cópia restaurada, tem um extra também bem interessante sobre ele, E aí junto tem A Pérola, um filme que há muito tempo está fora de circulação, só saiu em VHS aqui, o Sedução e Vingança, o famoso, um filme com a Zoe Lund, no início da carreira do Ferrara, de 1971, e é um filme que hoje eu acho que ele assume uma relevância ainda maior na discussão sobre um empoderamento feminino, porque afinal de contas é um filme em que uma mulher que é abusada 2 vezes, uma mulher que é surda, aí também muda, ela vai se vingar como uma vingadora urbana. Então lembra um desejo de matar, só que uma versão feminina com um comentário, com toda aquela coisa iconoclasta do Ferrara, que ele voltaria a fazer, por exemplo, no Vício Frenético, inclusive com símbolos aí do catolicismo. Então é um filme que discute todas essas questões de uma maneira bem polêmica, então vale muito a pena, o filme assume uma relevância ainda maior. E o extra, a entrevista do Ferrara sobre esse filme é muito curiosa, porque ele vai contar a história da figura da Zoe Lund, que é essa atriz aí que tem uma trajetória incrível, Então ele conta um pouco disso nessa entrevista. Aí no disco 2 tem Os Chefões, que é outro filme com Christopher Walken, também da carreira do Ferrara. É interessante notar que todos esses filmes deixam de ser policiais, Tem drama com policial, mas o elemento policial é muito presente. E aqui é um filme que fez grande sucesso no Festival de Veneza, e é sobre a máfia. Então, como ele vai olhar essa relação, essa tragédia no núcleo familiar, e como essa violência vai irromper lá. Então é bem interessante. E é um dos grandes filmes do Ferrara. No disco 2 também você tem o Inimigos pelo Destino, que é o famoso China Girl, um filme que as poucas pessoas comentam, mas que vem ganhando um status aí na obra do Ferrara, que é justamente uma versão do Romeu e Julieta nas ruas lá de Nova York, pega aquela região da Little Italy e de Chinatown. Então, como a tensão entre essas comunidades, a comunidade italiana já em decadência e a ascensão da comunidade chinesa, representada de uma maneira bastante, na verdade, antirrealista pelo Ferrara, e com uma discussão aí de questões étnicas, é bem interessante. Lembra bem, até comparar esse filme, por exemplo, a Amor Sublime Amor, que é aquele filme que pega do Robert Wise e transporta Romeu e Julieta para uma guerra de gangues. Então é um dos filmes interessantes do Ferrara, uma cópia muito boa, também está bem restaurada, está linda a cópia. Então é uma oportunidade, mais um título aí da coleção Arte D. Aí esse mês a gente já vai começar um processo que é um processo de relançamentos. Então esse mês já vão ter 2 relançamentos. Então, o único lançamento mesmo é o Arte do Abel Ferrara, mas nós temos 2 relançamentos. O Cinema de Orson Welles é aquele destaque excelente, um dos melhores que a Versátil lançou, foi um exclusivo da Saraiva em dezembro de 2015. Esgotou rapidamente e não tinha sido lançado para o mercado, agora a gente está lançando para o mercado.
É um Digistack com 3 DVDs, que tem 6 clássicos de um dos maiores gênios do cinema, né? E essa caixa, como eu falei na época, ela prova o que Peter Bogdanovich sempre falou, né, que foi um grande biógrafo, amigo do Orson Welles, entrevistou o Orson Welles, ele sempre defendeu uma noção errada que se tinha do Orson Welles, que ele apenas tinha feito um homem de um filme só, que era o Cidadão Kane, e depois foi um fracasso. Então, na verdade, ele era um diretor conhecido apenas por um filme. Ele falou, não, a carreira do Orson Welles é tão ou mais brilhante até que o Cidadão Kane, né? E ele vai provar isso nas entrevistas, no lançamento crítico que ele faz da obra do Orson Welles. E essa coleção é uma prova disso. Nós temos o disco O Processo, né? Com uma excelente versão restaurada, tem uma entrevista com o Orson Welles muito boa também, que ele vai fazer do especial sobre a carreira dele. Aí que esse o processo que ele fez na Europa, que é uma versão muito interessante, muito intrigante da obra do Kafka. Aí nós temos também no disco 1 o A Dama de Xangai, que é um dos pontos altos, né, do filme noir, da tradição do filme noir americano. Né, o Orson Welles, com a Rita Hayworth, toda aquela história, que logo pouco tempo depois eles se separaram, tem todas aquelas curiosidades. Aqui é uma versão restaurada. Mais importante, tem também um comentário em áudio do Peter Bogdanovich, que tem trechos, fala um pouquinho das entrevistas dele com o Orson Welles, e tem um making-of legendado, bem interessante também. No disco 2 nós temos o Verdades e Mentiras, que é aí a última obra-prima do Orson Welles, um filme espetacular, né, um falso documentário, muito interessante, sobre a natureza aí da questão da arte, ilusão, é bem bacana, e aqui também está restaurado. Junto nesse disco nós temos o Grilhões do Passado, que é um outro filme também, bebendo na estética noir do Orson Welles, um filme famoso, filme do Conta Prongé, quase todo filmado em Conta Prongé, filme que o Truffaut adorava, né? E aqui também está restaurado, é um filme bem interessante que precisa ser redescoberto aí da carreira do Orson Welles, também conhecido como Mr. Acardin, né? Que é um nome, o título de um dos títulos originais do filme. Aí no disco 3 nós temos O Soberba, né, que é um filme espetacular, né, que as pessoas erroneamente falam que é um filme, depois de um filme tão revolucionário como o Cidadão Kane, ele fez um filme mais clássico, mais tradicional. Não é, ele é tão revolucionário quanto o Cidadão Kane, né, e esse extra, ele mostra, é muito importante, o filme está restaurado e tem um comentário em áudio que é uma aula de cinema, que um pesquisador que justamente ele reconstituiu o roteiro do Soberba como devia ser, e comparando com a versão que foi cortada pela RKO, a revelia, né, do Orson Welles pelo Robert Wise, né, quando o Orson Welles estava filmando É Tudo Verdade aqui no Brasil. E aí ele mostra, justamente, ele vai comentar, veja com o comentário em áudio, que ele vai mostrando os pontos onde as cenas foram cortadas e que cenas foram acrescentadas. Tá? Então é muito elucidativo, né? E o Soberba é um filme magnífico, né? Vale muito a pena. O A Tudo Verdade, que fecha a caixa, é aquele, na verdade, é um documentário, né, da década de 90, que resgata, faz todo um balanço, conta a história desse projeto malfadado do Orson Welles aqui no Brasil, que foi inacabado, mas ele recupera isso que é emocionante, justamente os segmentos, alguns dos segmentos do É Tudo Verdade, inclusive o segmento do Quatro Homens em uma Jangada, que é um segmento maravilhoso, né, que lembra aí Murnau, né, lembra o Tabu do Murnau, um grande filme do Orson Welles, realmente uma redescoberta que esse documentário ele propicia, né, quem gosta de Orson Welles se emociona. Aí o outro relançamento do mês é o Arte do Federico Fellini, que tinha sido lançado exclusivo pela Cultura em janeiro do ano passado e está saindo agora para todo o mercado. Eu saliento bem isso, que esses dois que eram exclusivos agora estão para todo o mercado. Então o Federico Fellini, a Arte D, é uma excelente caixa, né, que vai trazer o Roma, né, do Fellini, que é um dos grandes filmes do Fellini, realmente é um filme que é também subestimado, mas que é um dos filmes mais criativos do Fellini, dessa fase final aí da carreira dele, né, que começa aí nos anos 70, é uma fase de radicalização, inclusive formal, na carreira do Fellini, né, que é bacana acompanhar essa Arte D com o Fellini Essencial, que a gente lançou em Blu-ray, que aí traz o Casanova, o Amacor. Então aqui você tem dois filmes dessa fase. Na verdade o Satyricon, que já começa esse processo, né? Se você perceber até o Julieta dos Espíritos Santos, mas o Satyricon isso é muito mais feliz. E o Roma, como eu falei para vocês, o Roma é um exemplo de como fazer um filme moderno,
que desconstrói a ideia do que a gente tem de um filme sobre cidade. É um filme que mistura tempos, mistura percepções, pontos de vista. É um filme realmente brilhante do Fellini. E com as participações, tem a participação da Ana Magnani, que é muito famosa, né? Um grande filme, está com uma versão muito bonita. O outro filme dessa caixa é um grande filme também, o Satyricon, do Fellini, que é aquela coisa, o Fellini lendo Petrônio e toda a decadência de Roma daquela maneira felliniana, daquela maneira circense, né? É muito interessante, é um filme muito forte também do Fellini, muito ancorado no seu tempo, né? Se você pensar o que está acontecendo culturalmente no final dos anos 60, está refletido nesse filme do Satyricon. E você tem um documentário, Ciao Federico, que é justamente do Gideon Beckman, que mostra os bastidores e lança a luz ao processo de criação do Fellini. Então é um documentário bem bacana também. Esse processo de criação anárquica, aquela coisa felliniana, de como ele criava, né, e pensava cinema. E aí, terminando essa coleção, vocês sabem, tem A Voz da Lua, que até então, né, ele era inédito em DVD no Brasil, uma cópia restaurada, que permite um filme menor do Fellini, mas com essa cópia a gente permite ver as qualidades dele, né, o trabalho do Benigni, algumas belas sequências, e a fotografia do Rotunno, que é muito linda, né? Realmente é um filme interessante, eu acho que é um filme que termina de maneira digna uma carreira brilhante de um dos maiores diretores, não só do cinema italiano, como do cinema mundial. Aí nós temos, em abril, já vai começar o processo que eu falei para vocês, que a gente não sabe quanto tempo vai durar esse ano, mas que vai ser o processo de relançamento dos filmes. Então a gente vai dar uma pausa nos lançamentos das coleções de filmes inéditos e passaremos a relançar. Os relançamentos para abril são o Ludwig, do Luchino Visconti, em DVD duplo, né, com todos os extras. É a mesma edição, não há uma nova cópia, é a mesma edição, exatamente igual ao DVD, tá? Em DVD duplo, o Ludwig do Visconti, que já estava há muito tempo fora de catálogo. Aí outro DVD duplo, a série Balzac, com Gérard Depardieu e Fanny Ardant, tá? Também em DVD duplo, né? E terminando o mês de abril, nós teremos o Ondas do Destino, do Lars von Trier, que saiu de maneira individual e saiu na coleção Lars von Trier, que era exclusivo da Cultura. Então agora vai sair o Ondas do Destino individualmente para todo o mercado. E então, nos próximos meses, além disso, é importante frisar, antes da gente terminar, que vários outros filmes estão sendo relançados, tá? São mais de 30 títulos, a gente já fez até um post sobre esses filmes no Facebook, a gente vai fazer vários falando de cada um desses filmes, avisando a vocês. Então procurem nas lojas, caso vocês não tenham esses filmes, vocês podem completar a sua coleção. Tá? Então tem filmes bem antigos que já há muito tempo não circulavam mais nas lojas. Então vai ser uma oportunidade, aí você que acompanha a Versátil, de completar a sua coleção. Então é isso, obrigado e até o mês que vem.